Saudações, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje queremos partilhar contigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Caríssimos irmãos, nesta passagem evangélica nos narra o que seria o comovente encontro dos discípulos de Emaú com Jesus ressuscitado. Por isso mesmo, dois deles desanimados, dois deles e tristes pela crucificação, iniciam o caminho de volta para a sua aldeia, compartilhando as suas decepções. Por isso mesmo, durante a caminhada, Jesus se junta a eles. Uma sua cegueira espiritual os impede de reconhecê-lo. Caríssimos irmãos, esta é a realidade dos discípulos que se encontram neste caminho, tristes, abatidos, sem ânimo de continuar a confiar em Jesus Cristo. Por isso mesmo, caríssimos irmãos e irmãs, esta reflexão, este trecho bíblico nos convida a refletir sobre vários aspectos fundamentais da nossa fé. Esta passagem, caríssimos irmãos, primeiro encontramos a cegueira diante da ressurreição. Este é o primeiro aspecto que encontramos nessa passagem bíblica. Muitas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, como os discípulos de Emaús, nos encontramos mergulhados na tristeza, nos encontramos desiludidos, incapazes de ver a presença de Cristo em nossas vidas. Mas também as dificuldades, caríssimos irmãos, as perdas e as esperanças frustradas podem ofuscar a nossa visão espiritual, fazendo-nos duvidar da vitória de Jesus sobre a morte. Este é o primeiro elemento que encontramos nesta passagem bíblica. E é o segundo elemento que esta palavra de Deus nos ajuda a refletir é a importância da palavra, mas também a importância da Eucaristia. Jesus, ao perceber o seu desânimo, começa a explicar, caríssimos irmãos e irmãs, as estruturas abrindo suas mentes e a compreensão dos profetas. Depois, na fração do pão, os seus olhos se abrem e a reconhecem. Por isso mesmo, isso nos ensina que a palavra de Deus e a Eucaristia são os pilares da nossa fé, os meios pelos quais o Senhor se revela e nos dá força para continuar o nosso caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, o outro elemento que encontramos nessa passagem bíblica é o foco no coração. Apesar de sua cegueira, os discípulos, caríssimos irmãos e irmãs, acá encontramos os discípulos sentem os seus corações ardendo quando Jesus lhes fala. Por isso mesmo, este foco é a presença do Espírito Santo, que nos ilumina e nos impulsiona a buscar e reconhecer a Deus mesmo em momento às trevas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, e outro elemento também que esta palavra de Deus hoje nos convida é o retorno ou voltar a Jerusalém. Ao reconhecer, caríssimos irmãos, a Jesus, os discípulos não hesitam em voltar a Jerusalém, o lugar da cruz e da ressurreição, para compartilhar a sua experiência com os outros. Isso nos chama a ser testemunhas da fé, a não nos contentarmos com a alegria do encontro pessoal, mas a partilhar a boa nova da ressurreição com o mundo. Por isso mesmo, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos lembra que Jesus caminha conosco mesmo quando não o percebemos. Nos convida a abrir os nossos corações à sua palavra, a buscá-lo na Eucaristia e a permitir que o fogo do seu amor
transforme nossas tristezas em alegria e nos impulsione a ser os seus testemunhas no mundo. Que assim como os discípulos de Emaús, os nossos olhos se abram para reconhecer o Senhor vivo e ressuscitado em nossas vidas. Que Deus te abençoe a cada um de vós, caríssimos irmãos, que estiveste presente escutando esta reflexão de hoje, que fazemos do Evangelho de São Lucas, capítulo, como dizemos no princípio, caríssimos irmãos, capítulo 24, versículo 13 a 35. Que Deus te abençoe e te acompanhe neste dia de hoje.